Amados irmãos, eu quero vos saudar com a paz de Jesus. Amém. Amém. Quero dar a Deus toda a honra e toda a glória por esse momento, por essa oportunidade que Ele concede a todos nós que estamos reunidos em Sua presença. Porque a palavra dele diz que Ele se faria presente. Obrigado, Deus. A palavra do Senhor diz que Ele se faria presente onde as pessoas se reunissem em Seu nome. Quero tributar a Ele louvor, glória e toda adoração. Quero também agradecer, e fazer jus. Quero mencionar a vida do capitão Samuel por esse trabalho ímpar feito aqui no estado de Sergipe, e somente a eternidade que irá revelar de fato quão substancial foi esse trabalho nas vidas das pessoas, na vida da sociedade, porque cada pessoa que aqui participa desse trabalho é reverberado, é refletido em sua família e, por conseguinte, na sociedade. Porque as pessoas que aqui passam, que passaram, passam e irão passar, elas são testemunho vivo que é possível uma mudança. E para que essa mudança possa acontecer, acreditamos e tributamos a Deus é o poder dessa mudança. E Ele usa pessoas, usa o capitão Samuel, usa todos aqueles que estão aqui dedicando a sua vida, como o nosso irmão Alexandre, como todos os outros que fazem parte dessa equipe, para que vidas sejam restauradas. E sem mais delongas, vamos agora louvar a Deus por essa oportunidade de ministrar uma palavra que Ele coloca em nosso coração, que Ele colocou em meu coração. Inicialmente, Ele me deu a palavra que está escrita em João capítulo 3, versículo 18 ao 20, e para conciliar com essa palavra, Ele bradou no meu coração ali, na minha mente, em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, que é muito conhecido. E essas duas palavras, elas se completam e tem uma mensagem para a minha vida e para a sua vida nessa tarde. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a concupiscência da vida, os desejos da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua vontade, os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Como eu disse, é um versículo muito conhecido. Só que se eu fosse pegar uma palavra-chave, se fosse retirar uma palavra-chave dessa perícope, como eu disse em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, ou seja, 3 versículos, se fosse tirar uma palavra-chave, se fosse tirar um sentido, existe ali uma palavra imperativa: não ameis o mundo, não ame. Ou seja, há uma mensagem que o apóstolo João dá para mim e para você, um conselho, algo imperativo, uma ordem, vamos dizer assim: não ame o mundo, porque se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí nós vamos para, louvado seja Deus, em João capítulo 3, versículo 18 ao 20, que eu quero que você leia comigo. Também há uma palavra imperativa nesses versículos. João capítulo 3, versículo 19. Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. A palavra em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, João está dizendo: não ame. Ou seja, se você quer amar uma coisa, que é uma vontade sua de querer aquilo. E aqui em João capítulo 3, versículo 19 e 20, diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Está percebendo que é a vontade do homem? Foi dito em 1 João na epístola que não era para amar o mundo, porque as coisas do mundo
não estará aqui nessa terra, seja pelo passar dos anos, eu espero que vocês vivam, que cada um viva mais 40, 50 anos, e todos aqui cheguem até 100 anos de vida, se Jesus não voltar. Mas a Bíblia diz que o mundo passa, e a sua concupiscência, e as suas vontades, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então entenda, a palavra que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nessa hora, é que você tenha vontade. Não vou tratar com arrudez, porque aqui a gente está numa casa de recuperação. E aqui são pessoas que passaram pelo limbo do inferno. Eu posso dizer assim, pastor, que palavra com um dedo forte é essa, né? Só sabe que está preso no grilhão da droga. Então, se você passou por isso, você amou o mundo ele se fez presente na sua vida. Só que aqueles que fazem a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Se você está preso, se você viveu preso em uma vida dos grilhões, das correntes, a Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 24, que aquele que ouve as palavras de Deus, aquele que ouve as palavras de Jesus e crê naquele que o enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Embora você tenha passado pelo meio da prisão, da cadeia espiritual, da droga, você será liberto se você crê em Jesus, porque aqueles que entregam a vida a Jesus, eles passam da morte para a vida. Então, essa palavra aqui de 1 João capítulo 2, 15 a 17, essa palavra de João capítulo 3, versículo 19, diz que a sua vontade neste mundo, ela prevalece quando você decide entregar a vida a Jesus, ou quando você decide viver as coisas que o mundo oferece. A sua vontade prevalece. Mas eu não tenho vontade porque eu fui preso no grilhão da droga. Grilhão é cadeia, é corrente. Grilhão é cadeia, corrente. Mas aí eu não estava preso, eu fazia porque eu queria. Quem disse a você? Quando você está no mundo da droga, você está preso. Você está numa cadeia, só que você não vê. Eu vi um vídeo na internet, bem interessante. Um homem que, ao visitar a sua parente, uma senhora idosa, ele começa a olhar para ela ali, isso é um vídeo bem bacana. E ela tinha Alzheimer. E essa mulher serviu a Deus a vida toda. E aquele homem estava um pouco mais jovem, ele disse: veja, você é uma pessoa que serviu a Deus, que andou com Deus, está aí com sua mente defendendo, você não sabe mais de nada, tem esquecido de tudo. E eu aqui, saudável, cheio de saúde, com dinheiro, usufruindo daquilo que o mundo pode me oferecer. Que coisa, né? Você servindo a Deus, está aí, velha, na demência, nem se lembra mais de quase nada, precisando de ajuda. E eu aqui, jovem, e faço o que eu quero, até ele confessou, faço aqui as maldades que eu quero fazer, e, no entanto, tem uma vida boa, e você está uma vida demente, uma demência. E de repente aquela mulher abre a boca, estava só calada ouvindo, e disse: Satanás, ele deixa você numa cela confortável. A cela que você está aberta. Você acha que está ali, que você sai a hora que você quiser? Você acha que você vai curtir uma vida que o mundo lhe oferece de droga, de curtição? E você acha que está porque quer? Você para quando quiser. E você faz o que você quer. E aquela mulher, de repente, num momento de lucidez, começa a dizer: você está numa cela. Só que essa cela é confortável e a porta está aberta. É assim que Satanás coloca você. Que cela é essa? A cela da sua vida, que achou que estava curtindo, usando, bebendo, que você parava quando quisesse, e que quando recebia algum dinheiro, você iria logo curtir. Por quê? Porque você queria, o dinheiro era seu, você trabalhou, e o seu dinheiro faz o que você quiser. Aí de repente
de repente você toma um tiro. De um desafeto, ou de um desafeto que você encontrou ali na hora. Sabe quando é que a porta fecha? Quando você está em casa e de repente você poderia entrar numa overdose. Ou seja, a porta se fecha daquela cela. A porta da cela se fecha quando a morte chegar, que é inevitável. Chega ou não chega? Chega. Porque um dia desse aí tem 15 anos e 20. Agora já tem uns 35, 30, 28, 40, 40. Parece ter mais de 40. Porque um dia a porta vai fechar, inevitavelmente ela vai fechar. Porém, se, como diz a palavra em João capítulo 8, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem 20, né, bebê? Jesus, ele te liberta desta cadeia que você não vê. E essa cadeia você foi porque você quis. Porque João, em 1 João capítulo 2, 15 e 17, ele aconselhou: não ame o mundo. Mas o mundo é tão bom. Que isso não é? É bom. A corrupção, o nome já diz, é corrupção. Sair, noitada, namorar, curtir, usar droga, é bom. Só que isso é uma cadeia. Só que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o livre? Quem é o livre? Aquele que diz: olha, estou com 200 conto, vou ali curtir. E quando chega, não se controla. Ou é aquele que diz: eu tenho 200 reais aqui, está aqui a bebida, a droga, a condição. Livre é aquele que diz: eu não quero. Livre é aquele que diz: eu não quero fazer isso. Embora eu já fiz muito, agora eu sou livre. E como é que você consegue fazer isso? Se é tão bom, se o nervo, se você ficar na fissura, como é que você vai conseguir? Com 200 reais no bolso, e ali, a oportunidade, você está livre, está presente, todo mundo está livre. Como é que você consegue? É muito difícil. Sabe como é que você consegue? João 5,24. Porque ele enviou essas palavras, e que daquele que me enviou não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você consegue quando você acredita em Jesus Cristo, quando você não ama mais o mundo, quando você não ama mais as trevas. Oxe, pastor, eu amo as trevas. Não é o que eu estou dizendo, não. João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta: que a luz veio para o mundo e os homens preferiram mais as trevas. Por quê? Porque os seus atos eram maus. E todo aquele que faz mal não vem para a luz para que seus atos não sejam manifestos. Ou seja, existe uma vontade. Você não está aqui cumprindo tabela nessa vida, não. Você não está cumprindo tabela, não, vivendo por fé, não. Tem a sua vontade, cidadão. É a sua vontade, mas eu não aguento, eu sei que você não aguenta. Quem já experimentou, que está na fissura, não aguenta mesmo, não. Quem vai te condenar? Se você recair, quem vai te condenar? Não estou dizendo que você está certo, não. Eu estou dizendo que ninguém pode te condenar, não, porque você é fraco, você é ser humano, você é pó, você é nada. Eu não estou dizendo que é certo, não, mas quem pode te condenar? Se você querer usar novamente, se você querer voltar para a cela, confortável, que Satanás lhe engane. Agora, se você entregar a sua vida a Jesus, você não tem negócio de fissura, não tem negócio de nada, não. Você vai ser ex. Porque todos nós que somos ex. Todos nós somos ex. Ex é alguma coisa. Um ex-traficante, um ex-bebedor, um ex-pinguço, um ex-isso, um ex-isso. Todo mundo é ex. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vou voltar para a palavra: não ameis o mundo. Vou ensinar vocês o que vocês já sabem. Mas eu vou ensinar o que vocês já sabem. Porque se eu tiver uma mancha, porque se eu tiver uma picada no dedo do bolso, você vai encontrar dificuldade em todos os aspectos da sua vida. E você sabe que se você não tiver com Jesus, se você tiver dinheiro, 300 mil no bolso, para comprar uma picape e curtir, você sabe que você vai se acabar. Por quê? Não, porque eu não faço mal a ninguém, não. Mas o mundo faz mal a você. E você, porque já teve uma vida, né, de correria, você já não baixa a cabeça em qualquer coisa. Então, às vezes, é melhor você não ter do que ter e a cela se fechar. Porque a cela não é a cela da gravidade, não. É a cela da vida. Ou seja, você tombar por uma inveja, porque alguém vê você tem alguma coisa, e também você vai ficar mais propenso a querer voltar. É melhor 300 mil ou Jesus? É melhor Jesus. É melhor o dinheiro do mundo todo ou Jesus? É melhor Jesus do que o dinheiro do mundo todo.
depois que eu sair esse tratamento, se Deus abrir uma porta para mim, eu ficar rico, irmão, peça a Deus para que você tenha a mente mudada. Rico ou pobre, tendo ou não tendo, queira Jesus para o resto da sua vida, para que a cela não se feche na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Queira Jesus, não queira fazer projeto para ter isso no outro, não. Porque se você tiver, é um risco de você voltar para o mundão. Não, pastor, mas eu já vivi muito. Meu irmão, é ser humano. Você vai querer começar a curtir novamente, porque é natural, é ser humano. Então, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É uma fala imperativa, ele está mandando, não ame o mundo, nem o que no mundo há. Se algum homem ama o mundo, o amor não vai deixar nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, desejos da carne, sexo, ambição, desejo dos olhos, ver aquilo grandioso, status, e querer aquele status. Aí eu quero estar numa altura de 1.000 cilindrada, de 600 cilindrada, eu quero estar na minha vida, eu quero estar curtindo, isso é os desejos dos olhos, é os desejos da vida e os desejos do mundo. E aquele que deseja isso, as coisas do mundo passam, porque o mundo passa. Agora, aqueles que fazem a vontade do Senhor permanece para sempre. Eu estou dizendo que permanece para sempre. Depois da Bíblia, João 5,24. Na verdade, eu vos digo que aqueles que ouvem as minhas palavras, isso sai da boca de Jesus, viu? Na verdade, eu vos digo que aqueles que ouvem as minhas palavras e creem em Deus que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Glória! 1 João 2,17, aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. A Bíblia também diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Você está aqui, está tendo uma oportunidade espetacular. Não tem dinheiro que pague a oportunidade que você está tendo. Por quê? Porque você está contemplando esse vento, essa fresca, essa natureza, coisa que quem está no hospital João Alves, que recebeu o diagnóstico de 3 meses, que iria estar para cá no seu lugar. Embora ele tivesse, ele tenha apartamentos, casas, por exemplo, de jovens que tinha tudo e partiu. Então você é um bem-aventurado porque já ouviu a palavra do Senhor. Você é um bem-aventurado porque está com uma oportunidade riquíssima. Aleluia! Na sepultura hoje de madrugada, ele foi enterrado hoje de manhã. Se pudesse, eu queria até no lugar dele. Ah, mas ele está reclamando que só tem 2 roupas, 2 camisas, não tem um celular. Aquele que desceu a sepultura, ele queria estar no seu lugar. Que palavra é essa? É impacto. Porque tem outra vida que a gente precisa de um impacto. Porque a nossa vida, ela tem um fluxo. Lembra que eu falei que o MDC tinha 15 anos? Lembra que eu falei que o MDC tinha 20 anos? E agora a gente já tem 25, 30, 35, 40. É um fluxo. Então você tem a oportunidade de entregar a vida a Jesus e mudar a sua vida, a sua história. Tinha um pregador americano chamado Lester Sumrall, americano, né? Um pronúncio difícil. Esse homem, ele foi comissionado, Deus mandou ele pregar a palavra na região da Ásia. E ali, antes de ir, ele teve uma visão, foi arrebatado com seus sentidos, e o Espírito Santo levou ele numa altura muito grande, e naquela altura ele viu uma estrada. Naquela estrada ele viu pessoas com vestimentas características da sua nação, ou seja, o africano com aquelas roupas africanas, o japonês com aquelas roupas, né, aquelas indumentárias, aqueles trajes que remontavam o seu país. E naquela visão, naquela estrada, eram pessoas de todas as nações. E naquela estrada ele vê que as pessoas estavam caminhando. E no final da estrada, ele olhava para aquela estrada sem fim, mas o Espírito levava ele para o final dessa estrada. E no final da estrada, parecia como se fosse um vulcão em erupção, uma cratera enorme. E no final daquela estrada, que estava naquele vulcão, as pessoas tentavam voltar e se agarrar no vento, mas o fluxo era muito grande. Imagina um multidão andando, quem estava na beirada não ficou empurrado tentando estar atrás. É mais fácil a multidão empurrar do que está seguindo, ou seja, o fluxo
que é muito forte. E esse fluxo, cada um chegava no final, caía naquela cratera, tentando segurar de alguma coisa. Eu posso dizer, e Deus ele falou com essa palavra, prega a palavra. Se você não pregar, eu vou querer das suas mãos a vida dessas pessoas. Agora, de forma alegórica, esse fluxo nessa estrada, a gente não pode dizer que esse fluxo é igual à nossa vida. Voltando ao exemplo que eu disse, um dia nós tínhamos 10 anos, 15, 20, agora temos 35, 30, 40. Tem como você fazer alguma coisa para voltar, rejuvenescer, voltar aos seus 20 anos? Tem alguma coisa que pode fazer? A própria Bíblia diz que aqueles que morrem, nós iremos para onde eles estão. Agora, nesse correio não podem voltar aqui. Você que tem 15 anos, você pode voltar a ter 15 se você hoje tem 30. E assim, é aquelas pessoas querendo voltar atrás. Chegou o fim. E aquelas pessoas estavam indo para uma cratera, um vulcão, cheio de lava, e ela simbolizava a morte eterna. Só que você já tem uma oportunidade, que nesse fluxo da vida, você vai fazer uma conversão. Por isso, quando a gente entrega a vida a Jesus, as pessoas dizem, fulano se converteu. O que é se converter? Você está dirigindo, converte à esquerda. Virar à esquerda ou virar à direita é uma conversão. É mudar a rota. Conversão é mudar a rota. Por isso, quando diz, fulano se converteu. Bebia, fumava, plantava, usava droga, matava, desmatava se pudesse. Mas agora se converteu. Aí o povo ainda vem dizer assim, quer dar um de bom agora. Não quer dar um de bom não. É porque ele escapou da condenação eterna através de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. 5:17 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória. Aleluia. Quem pode apontar para você? Qual é o demônio? Qual é o cão que pode dizer, era um traficante, era um fumador, era um ex-vício, era um ex-homossexual, era um ex-vício, era um ex-traficante, sequestrador, era um ex... Quem pode? Quem dará acusação? É Romanos que diz, Romanos capítulo 1. Quem dará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que os justifica. Aleluia. Glória. Aí Romanos capítulo de número 5, versículo 12, diz assim, que através de um homem, o pecado entrou no mundo. E através do pecado, a morte. E a morte se espalhou. Por quê? Porque todos são pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 12. Através de um homem, muito conhecido, né? Adão. Através de um homem, entrou o pecado no mundo. E através do pecado, a morte. E a morte se espalhou. Por que ela se espalhou? Se foi Adão que pecou, não era para só ele morrer. O Adão abençoado. Mas a Bíblia diz, através de um homem, veio o pecado, através do pecado a morte. E a morte se espalhou por todos os homens. Por quê? Porque Romanos 5,12 diz, porque todos são pecadores. Aí Romanos 3, 23 também diz, que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Então, ou seja, todos nós somos pecadores, que estamos numa caminhada. E no final da vida é morte eterna. É uma cratera, como aquele pregador dessa São Paulo que realizou. E no final da vida é a cela confortável que vai se fechar. Todo mundo ser inteligente hoje, todos vocês são inteligentes e privilegiados. Saia da cela. Aleluia. A cela está confortável. Aleluia. Glória. Saia da cela. João disse na sua epístola, não ame o mundo. E no livro de João ele disse, a condenação é esta, que a luz veio para o mundo e os homens preferiram a vontade dos homens. Preferiram o quê? Preferiram mais as trevas. Sabe o que é uma carreira de cocaína? É treva. Sabe o que é roubar? É treva. Sabe o que é viver a vida louca? É treva. Sabe o que é matar? É treva. Sabe o que é viver uma vida pacata, sem fazer mal a ninguém, mal, fazer mal a você, e não aceitar Jesus? É treva. Ou seja, tu resume, ame a Jesus, entregue a vida a Jesus, para que quando você estiver, para que você que está na trajetória, na rota, que rota é essa? É aquela que as pessoas estavam com as suas roupas, não, a rota da vida. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 30, 35, 50. Essa é a caminhada, essa é a rota. Então fique nessa rota, sabendo que quando ela acabar, você vai para o céu. Glória a Deus.
partir a qualquer momento. Tantas histórias aí, eu vi um rapaz viajando para a Argentina, para tomar vinho, para curtir, aí foi pular assim, uma namorada lá de perna, milagre. Aí pulou, desequilibrou, morreu. Você está na internet, tanta gente morrendo. Tanta gente morrendo de vacilo, foi pular de bandido, esqueceu de amarrar a corda. Eu só já vi, não tenho dó não quem morre nessas peças para mim. Foi o que quis. É sinceramente para a família, mas penso que não pula de paraquedas, que não é de penso que nasceu na cidade de Belém, que tem medo de água, não, que tem precaução. Alguma ali, não, só se for necessário. Então, voltando, para partir é a qualquer momento. Então vamos ficar com essa reflexão, não ame mais o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se o homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. E em João 3,19, a condenação é esta: quem vai condenar é eu, é os irmãos? Não. Quem vai condenar são seus próprios atos. Por quê? A luz veio para a terra. E os outros preferiram mais o quê? As trevas do que a luz. Por quê? Porque os seus atos eram maus. E todo aquele que faz o mal não vem para a luz para que seus atos não sejam manifestos. Era assim que a gente vivia. Quando a gente gostava da... Posso falar rasgado? Posso mesmo? Quando a gente gostava da cachorrada, eram nossos atos. Os atos eram maus. Quem não prestava, a gente gostava, e estava dentro. Quem tinha coragem era nós. Não, quem tinha coragem era eu. Quem tinha coragem era você. Quem fazer e acontecer. São os atos maus. Agora, se você que está aqui ouvindo essa palavra quer entregar em Jesus, você vai vir para a luz. E se você vir para a luz, você sai da cela. E você terá direito à vida eterna. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Então eu quero fazer a pergunta para aqueles que querem sair da cela. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aquele que precisa que vocês terminem ele. E conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Quem quer sair da cela, levanta a mão. Quem quer sair Jesus Cristo, vem para embora para você. Quem quer sair Jesus, vem. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou repetir a história da cela, presta atenção. A cela é confortável. A cela é você fazer o que Glória a você Deus. gosta. É viver assim o que você Seja o nome do quer. Senhor, meu Pai. Até que um dia a cela fecha. Glória a Deus. Cela você não vê. A cela é invisível. O que é a cela? A cela é só confortável. Vou fazer isso hoje. Aleluia, hoje. Jesus. Vou fazer aqui, vou viajar, curtir, isso é a cela. Satanás, ele quer que você fique Glória a Deus. na cela. Satanás quer que você fique vivendo do jeito que você acha que é certo. Se eu fosse Aleluia, Jesus. Se eu fosse querer fazer o que eu quero, só para ficar da carne, eu iria cumprir a vontade da vontade. Mas isso é a cela. Ainda bem que Deus, Ele pegou a palavra, Ele usou alguém para pegar a palavra para mim, e está usando agora esse momento para pegar a palavra para vocês, e vocês são espertos. Satanás, ele estava sendo sabido, ele estava